Algumas pessoas ainda estão retornando das oficinas, mas a gente já vai, por conta do horário também, dar andamento agora com a mesa redonda Paz para as Vossas Almas, Contribuições do Diálogo Interreligioso. E para este momento eu quero convidar, como moderadora dessa mesa, Maria Virgínia Souza Pereira, aqui da PUC Minas. Bom dia, eu sou cientista social e mestranda em Ciências da Religião pela PUC Minas. E é com grande alegria que eu vou mediar essa mesa intitulada Paz para Vossas Almas, Contribuições do Diálogo Interreligioso. Nosso objetivo aqui é refletir sobre como diferentes tradições religiosas podem contribuir para a construção da paz, seja ela interior, comunitária ou social. Especialmente em um mundo que ainda enfrenta tantos desafios de convivência e diálogo. Para isso, temos a honra de contar com palestrantes de trajetórias muito significativas. Nossa primeira convidada é jornalista, comunicadora e pesquisadora acadêmica. Doutora em Ciência da Religião pela PUC São Paulo e atualmente pós-doutoranda em Antropologia na USP. Sua trajetória de pesquisa é dedicada às tradições afro-brasileiras, com destaque no protagonismo das mulheres negras e para o estudo das representações de Exu, incluindo sua dimensão feminina. É autora de livros importantes, entre eles Exu Mulher e Matriarcado Nagô, obra premiada com o Jabuti Acadêmico em 2024, e em 2025 ela também ganhou com A Salvação da Pátria Amada, uma obra coletiva com colegas da Ciência da Religião de São Paulo. Além da produção acadêmica, ela tem ampla atuação em comunicação cultural, especialmente às escolas de samba, ligadas às escolas de samba, e ao estudo das africanidades no Brasil. É uma alegria chamar à mesa a doutora Cláudia Alexandre. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Nosso segundo convidado é religioso, professo da Ordem de Santo Agostinho. É graduado em Filosofia e em Teologia, com especialização em Filosofia Patrística e Escolástica, e mestrado em Teologia pela Faculdade Jesuíta. Tem ampla experiência pastoral e acadêmica, com atuação como paróquio, formador, secretário provincial e coordenador de ação evangelizadora. Atualmente colabora para o Institutum Spiritualitatis Augustinianae, na América Latina, e integra a liderança de rede agostiniana no Brasil. Com muita honra, convidamos o Frei Jefferson Felipe Cruz. O Papa veio ao Brasil para receber os votos dele. Muito bem. Seja muito bem-vindo, Frei. Obrigada. Nosso terceiro convidado é doutor e mestre em Ciência da Religião pela PUC Minas. É graduado em Comunicação Social pelo Centro Universitário de Belo Horizonte e pós-graduado em Jornalismo e Cultura pela mesma instituição. E se dedica ao estudo do hinduísmo e sua contribuição para a convivência plural entre tradições. É também membro de nossa casa aqui na PUC Minas. Por favor, Romero, Dr. Romero Bittencourt e Carvalho. Seja bem-vindo, Romero. Então, daremos início à mesa. A Cláudia... darei a palavra à Cláudia, cada convidado terá 20 minutos, e em seguida nós abriremos para o debate com uma pergunta inicial e depois para a participação da plateia. Cláudia. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui presentes. É uma honra, né, ter sido convidado para essa mesa e ter conhecido, a partir desse convite, a extraordinária trajetória do Padre Eustáquio.
Eu venho da ciência da religião, da PUC de São Paulo, como ela disse. Venho a convite do professor Roberley. Fui acolhida pelo professor, pelo padre Vinícius. Quero agradecer essa acolhida. Me sinto em casa na PUC. Em São Paulo, a gente diz que é filha da PUC, e eu sou filha da PUC. Agradeço essa sensibilidade da organização do evento, de incluir nessa celebração pelos 100 anos de Padre Eustáquio no Brasil, a fala e as vozes de outras religiões, de outros sistemas religiosos, que é a grande luta hoje, dessa perspectiva que eu vou apresentar para vocês. Eu não só sou uma pesquisadora das religiões afro-brasileiras, como eu também pertenço às religiões afro-brasileiras. Eu tenho uma dupla pertença, eu pertenço à religião da Umbanda e também do Candomblé. Eu sou uma herdeira das tradições da minha família, eu não conheci outra religião. Nossa religião sempre foi relacionada à nossa ancestralidade, à ancestralidade do meu pai. E a partir dessa visão de mundo é que nós, a minha família, de negros retintos como eu, enfrentamos o racismo estrutural no Brasil. Nos dói muito o que tem passado as religiões afro-brasileiras, e principalmente nós, enquanto sentimento religioso, saber que somos atacados por conta da nossa fé. E muito da minha ida à academia, e eu vou falar para vocês a partir de agora, tem a ver com o que falaram sobre a religião, com o que falaram sobre os negros, e não foram os negros que escreveram. Muitas vezes, nossa religião foi julgada por pessoas que escreveram sobre elas sem estar nelas. Então, eu vou fazer a minha fala a partir deste convite, que é para falar como nós, das religiões afro-brasileiras, ou os pesquisadores das religiões afro-brasileiras, podem apresentar uma perspectiva de paz, a partir, logicamente, desse exemplo extraordinário de Padre Eustáquio. Eu vou pedir licença para ler as palavras que eu escrevi, porque nós temos um tempo determinado, né? E aí evita a gente improvisar e acabar saindo do tempo. Vou pedir licença para começar. Como eu disse, eu me sinto especialmente honrada pela oportunidade de trazer um pouco do pensamento e da filosofia das tradições afro-brasileiras para se unir à celebração dessa vida que, na visão de mundo nossa, das tradições afro-brasileiras, ainda continua iluminando e inspirando os caminhos dos que ficaram nessa passagem terrena, hoje eternizado na forma da beatificação. Nas tradições de matrizes africanas, que no campo religioso brasileiro se apresentam de formas diversificadas, há poucos meses celebramos um reconhecimento positivo com os dados preliminares que foram divulgados pelo IBGE, dando conta de que as religiões afro-brasileiras cresceram 300% em relação aos dados divulgados em 2010. Um crescimento que não nos coloca em vantagem em relação a outras denominações, católica e evangélica, mas, pela primeira vez em 45 anos, desde que o censo oficial incluiu as religiões afro-brasileiras, reconheceu esse segmento ao lado das tradições indígenas e espíritas como grupos religiosos importantes nessa sociedade. Sociedade que, infelizmente, é devedora e ainda sofre efeitos muito tristes do processo de escravização indígena e negra no Brasil, além da perseguição e violência religiosa sofrida por suas crenças que estruturaram relações humanas assimétricas sobre o tema. Somente em 2024, as denúncias de ataques contra seguidores e casas de cultos afro-brasileiros cresceu 80% de acordo com dados do Disque 100, do Ministério dos Direitos Humanos. Sou uma mulher negra com uma trajetória profissional que se inicia na comunicação social. Tá certo. Desculpa, a tradução simultânea está dizendo que eu estou falando muito rápido. Sou uma mulher negra com uma trajetória profissional que se inicia na comunicação social,
boa parte vivida na imprensa do rádio, mas que volta para a academia por um ato de resistência e na ciência da religião, fazendo mestrado e doutorado na PUC de São Paulo, decidindo enfrentar um lugar hostil para pessoas negras, que é a academia, que ainda é a academia, porque foi estruturada em uma dinâmica excludente. Minha presença neste lugar desafiou e ainda desafia o sistema a construir novos conhecimentos contra narrativas hegemônicas, revisar uma história deliberadamente mal contada sobre a presença negra na sociedade e jogar luz sobre um crime contra povos originários e africanos, que foi a escravização, por meio da demonização de corpos de homens, mulheres e crianças, que foram e continuam sendo vítimas das piores atrocidades, porque seguem tradições afro-brasileiras e de matrizes africanas. A liberdade religiosa não é uma realidade neste nosso país tropical e abençoado por Deus, como diz uma canção muito famosa por aqui. O pós-pandemia do Covid-19, um marco na saúde pública mundial no período de 2020-2022, também teve índices alarmantes do racismo religioso. O número de denúncias de intolerância religiosa no Brasil aumentou 106% em apenas um ano. Passou de 583 em 2021 para 1,2 mil em 2022, uma média de 3 ataques por dia. O estado recordista foi São Paulo, seguido por Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, o quarto mais violento, e, em seguida, o Rio Grande do Sul. A maior parte dos ataques atingiu praticantes de religiões de matriz africana, como Umbanda e Candomblé. 6 em cada 10 vítimas são mulheres. A Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, a RENAFRO, em julho de 2022, divulgou um relatório inédito chamado Respeite o Meu Terreiro, que ouviu lideranças de 255 comunidades tradicionais de terreiros, no qual 78% dos entrevistados relataram que membros de suas comunidades já sofreram algum tipo de violência física ou verbal por racismo religioso. Novos números sobre ataques a pessoas das religiões afro-brasileiras nos chegam todos os dias e não é um problema de um grupo. É um problema que coloca toda uma sociedade em xeque. Nós, enquanto brasileiros, temos que nos indignar. Enquanto houver uma pessoa ou uma só pessoa nesse país sendo atacada, humilhada e discriminada por exercer o seu direito à liberdade e bem viver, não será possível celebrar a paz entre as pessoas em lugar algum do mundo. Ninguém pode dizer que Deus quer que, em seu nome, haja vingança, a guerra, a morte de inocentes, a violência e o aniquilamento da vida. Sou uma mulher negra do maior grupo social do Brasil. As mulheres negras são as maiores vítimas desse racismo religioso que emperra nossos ideais de paz e liberdade. A liberdade religiosa é um direito garantido pela nossa Constituição, mas nessa estrutura racista, o discurso de ódio contra esse grupo tem ameaçado também nossas relações humanas, apesar de diversas campanhas coletivas antirracistas. O que mais surpreende é que muitos discursos de ódio que promovem a violência religiosa são alimentados em espaços onde, falsamente, se falam em nome de Deus. Não esqueçamos que o racismo e o racismo religioso são crimes inafiançáveis previstos em lei. Para que os seguidores das religiões afro-brasileiras e tradições de matrizes africanas sintam a paz de forma plena, justa e igualitária, como o direito de todos, é preciso um longo caminho que temos percorrido, almejando a superação do processo histórico escravista por meio das leis políticas públicas e educação antirracista, que conte a verdadeira história do Brasil e sobre as riquezas que herdamos dos povos africanos e indígenas, que exaltem seus personagens e todas as influências desses povos na cultura, na economia, nas ciências e em todos os segmentos sociais. Quando buscamos reparação para os danos do racismo e do racismo religioso, promovendo o diálogo interreligioso no Brasil, buscamos exemplos e modelos de vida de homens como o Padre Eustáquio, que pensou e fez uma igreja para todos.
Nosso país é laico desde 1890. De lá para cá ocorreram difíceis embates dos povos de terreiro com a Igreja, que aos poucos reconheceu sua participação no processo de desumanização de indígenas e negros escravizados entre os séculos XVI e XX. Somente ao longo do século XIX, a partir dos anos de 1830, os papas passaram a se preocupar com a escravidão de uma maneira mais humanitária, provocando um debate anti-escravismo entre os católicos no Brasil. Embora a Igreja sempre esteve dividida sobre a questão entre apoiar e ser contrária à escravização humana. Em 1988, um pouco antes do fim do sistema escravista, o abolicionista Joaquim Nabuco conseguiu uma audiência em 10 de fevereiro com o Papa Leão XIII para angariar seu apoio ao fim do regime escravocrata no Brasil. Meses depois, mostrando seu apoio, o Papa Leão XIII enviou uma condecoração à princesa Isabel por conta da assinatura da Lei Áurea. Um grande gesto. De lá para cá, não foram poucas as vezes que membros da Igreja se posicionaram pedindo desculpas pela relação com a escravidão. Em nota oficial, em março de 2023, o Vaticano repudiou os conceitos que não reconhecem os direitos humanos durante o processo de colonização e alegando ser, abre aspas, justo reconhecer estes erros, fecha aspas, da própria Igreja e declarando, abre aspas, pedir perdão, fecha aspas. O documento se dirigia ao drama da escravização nos povos indígenas, que durou 200 anos no Brasil, mas também condenava atos de violência, opressão, injustiça social e escravidão praticados no período que se alongou, desumanizando africanos e seus descendentes. O padre Eustáquio foi uma figura importante para a religiosidade e a vida social em Minas Gerais, conhecido por sua devoção e por sua participação em atividades pastorais e na construção de igrejas. Mesmo tendo morado pouco tempo em Belo Horizonte, tem sua história entrelaçada à vida da capital e ao coração de muitos mineiros. Além de ser palco de obras sociais e religiosas, a cargo do sacerdote holandês para BH, onde ele terminou seus dias, há um significado maior. Ocorreu aqui o milagre reconhecido pelo Vaticano, resultando na beatificação. Não podemos esquecer que Minas Gerais, ao final do século XIX, chegou a ter uma população escrava que atingiu cerca de 150 mil homens, mulheres e crianças negras. Minas Gerais chegou a ostentar o lugar de maior região escravista da colônia. As influências na cultura mineira são marcadas por uma relação complexa entre as heranças católicas e africanas nas congadas, moçambiques e no candombe, estendendo-se para as festas de largo, batuques, culinária e no jeito mineiro. Aqui também foi terra de Francisco Rey, um personagem lendário da tradição oral de Minas. Segundo essa tradição, Chico era o rei de uma tribo no Reino do Congo, trazido como escravo para o Brasil. Conseguiu comprar sua alforria e de outros conterrâneos com seu trabalho e tornou-se o rei em Ouro Preto. Muitos dos ideais das religiões afro-brasileiras por paz, para seguirem sua fé e pela igualdade no mundo, se encontram também nos exemplos de amor e caridade do padre Eustáquio e justificam nossos esforços em manter o diálogo interreligioso em um país onde as religiões convivem no campo mais diverso do mundo. Em nenhum país existe tanta diversidade religiosa como no Brasil. Lendo algum dos muitos depoimentos em graças ao padre Eustáquio, encontrei um testemunho de um homem que se declarava umbandista e que disse o seguinte, meses antes da cerimônia de beatificação que lotou o estádio do Mineirão no dia 30 de agosto de 2006. Já estou terminando. Abre aspas. Eu e uma multidão de devotos já consideramos padre Eustáquio santo, sendo a conclusão do processo de canonização mera formalidade que um dia será anunciada pelo Vaticano. Basta ver a quantidade de pessoas batizadas de Eustáquio ou Eustáquia em razão de graças alcançadas pelos pais por intercessão do bem-aventurado. Minha religião é a Umbanda e fiz questão de tatuar nas costas a imagem do beato, porque o legado dele não se resume somente ao catolicismo. Padre Eustáquio é nome de bairro, é nome de rua, é nome de gente e até nome informal do templo religioso, já que o santuário Saúde e Paz é conhecido por Igreja Padre Eustáquio.
Aliás, o santuário tem esse nome em razão do beato, pois era assim que ele se despedia dos amigos, desejando a todos saúde e paz. Viva Padre Eustáquio, fecha aspas. Hoje eu soube também de uma relação bem estreita do Padre Eustáquio com as ervas, né, com a medicina tradicional, com o uso dos elementos da natureza para cura, para fazer chás, e isso também está muito associado às práticas das religiões afro-brasileiras. Há uma intersecção muito importante. Essa é a noção de paz possível para as religiões afro-brasileiras, em que as religiões se vejam como complementos de luta por uma sociedade mais justa, igualitária e sem violência entre as pessoas. Que o racismo religioso seja uma indignação geral e que as diferenças e a diversidade de opiniões, orientações e crença nos ensinem a melhor convivência e sobre a riqueza de sermos diferentes mãos e cores, a empunhar a bandeira do amor e do bem viver. Desejo a todos saúde, paz e axé. Obrigada. Com a palavra, Frei Jefferson Felipe. Obrigado, Virgínia. Eu quero agradecer a oportunidade de participar deste simpósio, cumprimentar a professora Cláudia, o professor Romero, que dividem esta mesa comigo, a Virgínia, que está nos mediando, né? E o gentil convite do professor Roberley, né, que aceitou a indicação do Padre Demore, né, para que eu pudesse participar. E na pessoa do professor Roberley, agradecer ao grupo de pesquisa, à equipe organizadora deste simpósio e, de maneira muito carinhosa, à Congregação dos Missionários dos Sagrados Corações, né, na pessoa do Padre Geral, né, que está aqui nos brindando com a sua presença. Digo também que para mim é uma satisfação estar aqui porque reencontro pessoas muito queridas, que, né, o Padre Paulo está ali, né, mas também outros e outras que eu conheci aí pelas estradas da vida, e especialmente nos últimos anos, compartilhando a missão no Vale do Jequitinhonha, lá na amada Diocese de Araçuaí. Então, um abraço, né, a todos vocês. Bom, eu, como a professora também, por medo do tempo, eu preferi escrever a minha contribuição, mas antes de fazer a leitura destas palavras, eu gostaria já de indicar um percurso resumido da perspectiva católica, especialmente do magistério católico, sobre a promoção da paz. No ensinamento católico, quando nós pensamos na paz ou na sua promoção, um primeiro elemento que é importante considerar é que existe, na perspectiva católica, a compreensão de que a paz tem um fundamento teologal, ou seja, ela é ao mesmo tempo dom e desejo de Deus. Ele mesmo é reconhecido como o Deus da paz. O apóstolo diz que a sua paz supera todo o entendimento. Mas além de fundamento teologal, na perspectiva católica, a paz tem também um referencial cristológico. A irmã Maria Inês nos lembrava, Jesus é reconhecido como o príncipe da paz, né? Ele realizou a paz pelo sangue da sua cruz, como diz a Escritura, e depois de ressuscitado, o primeiro dom que ele comunica aos seus discípulos é justamente a sua paz. A paz que vence o mal, a paz que vence a morte. De forma que no ensinamento de Jesus de Nazaré, a paz, a não violência, o perdão ocupam um lugar de destaque. É impossível não lembrar aqui que na lista das bem-aventuranças figura uma que diz respeito exatamente à promoção da paz. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Mas eu penso que o mais novidoso da perspectiva do magistério católico, com relação à promoção da paz, nós devemos ao já mencionado pela professora, né, Papa Leão XIII, quando compila a doutrina social da Igreja e considera a promoção da paz a partir das categorias de artesanato e arquitetura.
Artesanato, porque demanda uma implicação pessoal, quase que uma manufatura mesmo. A paz se faz a partir dos indivíduos, da maneira como a gente fala, da maneira como a gente reage diante das circunstâncias da vida, da maneira como a gente se comporta no mundo. Isso pensando o artesanato da paz. Mas há também uma dimensão de arquitetura da paz, que implica o envolvimento das instituições. E aí isso passa pelo respeito aos direitos e às liberdades, isso passa pelo silêncio das armas, pelo empenho da política internacional, pela defesa da democracia, porque, como também já lembrou a irmã Maria Inês, a paz é fruto da justiça. E, nesse espírito de arquitetura da paz, nós não podemos ignorar a exigência da dimensão religiosa. Um teólogo católico, Hans King, diz: só haverá paz no mundo quando houver paz entre as religiões. Então, faço esse resumão e aí peço licença para fazer a leitura da minha contribuição. Virgínia me ajuda com o tempo. Paz para vossas almas. Nós pronunciamos essas palavras com gravidade. Elas exigem timbre respeitoso e solene. De fato, é no mínimo ousado pronunciar paz para vossas almas quando o mundo vive uma terceira guerra mundial em pedaços. É no mínimo ousado desejar paz para as almas quando mais de 300 mil pessoas já foram mortas na guerra civil do Iêmen, que ainda está em curso. Quando mais de 100 mil foram mortos na guerra da Ucrânia. Quando milhares de crianças estão sendo exterminadas em Gaza. De que vale a paz para as almas quando os corpos são violentados? De que vale a paz do espírito e da consciência quando os direitos não são respeitados? De que vale a paz do coração quando o mundo explode diante de nossos olhos? E chegamos a pensar que depois da tragédia da Covid-19 seríamos um pouco melhores. Quanto engano! Que as vítimas nos perdoem. Nesta frustrante circunstância, cabe em nossos lábios o lamento do profeta Jeremias. Esperávamos a paz e não chegou nada de bom. E o tempo de reerguer-nos, mas só vemos o terror. Paz para vossas almas. No fundo é isso que todos queremos. Cremos, inclusive, que a partir de dentro de nós mesmos, a paz pode transbordar e povoar o mundo. Como cantou o poeta Nando Cordel, meu conterrâneo, a paz do mundo começa em mim. E, em certa medida, também essa era a convicção do beato Padre Eustáquio, a quem honramos com este simpósio. Mas precisamos esclarecer. Embora o adágio seja paz para vossas almas, a promoção da paz na perspectiva cristã ultrapassa o benefício individual e se estende ao coletivo. Ou melhor, só atinge realmente o indivíduo quando é garantida para a comunidade. No Evangelho cristão, a paz ocupa lugar de destaque. No nascimento de Jesus segundo a carne, por exemplo, o glória a Deus nas alturas, cantado pelos anjos, esteve associado ao paz na terra aos homens de boa vontade. Pela sua paixão voluntariamente aceitada, ele, Jesus, nos pacificou pelo sangue de sua cruz. E na Páscoa, por sua vez, a paz comparece como o primeiro presente do ressuscitado aos seus amigos. A paz esteja convosco. Mas foi no cotidiano de Jesus de Nazaré que a mensagem da paz ecoou com mais força. Suas palavras, seus gestos, seu trato com as pessoas transpareciam esse valor inegociável em sua vida e sua mensagem. Tanto é assim que na lista das bem-aventuranças reluz com especial brilho aquela que proclama felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Na lógica de Jesus, a promoção da paz é ao mesmo tempo receita de felicidade e garantia da filiação divina. Em outras palavras, quem procura a paz é feliz,
quem promove a paz pode se considerar filho de Deus. E aqui está um límpido critério de discernimento religioso. Neste tempo em que vivemos, marcado pelo crescimento de experiências pseudo-religiosas que mais parecem religiopatologias, a promoção da paz impõe-se como um critério seguro para a validação religiosa. Nos faria bem perguntar: a minha religião promove a paz ou a guerra? A minha pregação se constrói a partir de paradigmas pacíficos ou violentos? Minha comunidade inclina-se à acolhida ou à exclusão, à integração ou ao extermínio? Se seguimos a lógica de Jesus, a vinculação filial com Deus se comprova pela promoção da paz. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Faço essas perguntas e esta consideração com a cara queimando de vergonha, porque entre os cristãos, católicos e não católicos, mas entre o grupo cristão, esta bem-aventurança parece ter sido esquecida. Porque entre os cristãos são muitas as experiências de religiopatologias que depõem contra o ensinamento de Jesus. Mas bastam as palavras para promover a paz? Basta o desejo de paz para vossas almas? Obviamente não. Na perspectiva cristã e particularmente católica, a promoção da paz depende da conjugação de esforços pessoais, sociais e políticos. Porque, como disse o profeta Isaías, a paz é fruto da justiça. No magistério católico, a promoção da paz ganhou maior sistematização com a promulgação da doutrina social da Igreja e foi sendo destacada por diversas encíclicas e pronunciamentos pontifícios. No compêndio da doutrina social, um capítulo inteiro, o 11º, está dedicado ao tema da promoção da paz. De acordo com este importante documento, na revelação bíblica, a paz é muito mais do que a simples ausência de guerra. Ela representa a plenitude da vida e, como tal, deve ser meta da convivência social. Ela configura-se ao mesmo tempo como um valor e um dever universal. E encontra o seu fundamento na ordem racional e moral da sociedade que tem as suas raízes no próprio Deus. Não é simplesmente a ausência de guerra, como já dissemos, e tampouco é fruto do equilíbrio estável entre forças adversárias, mas antes se funda sobre uma correta concepção da pessoa humana e exige a edificação de uma ordem segundo a justiça e a caridade. De onde provém, então, a paz, de acordo com o ensinamento católico? Primeiro, a paz é fruto da justiça, entendida em sentido amplo como respeito ao equilíbrio de todas as dimensões da pessoa humana. Neste sentido, para a construção de uma sociedade pacífica e para o desenvolvimento integral de indivíduos, povos e nações, resulta essencial a defesa e a promoção dos direitos humanos. Mas a paz também é fruto do amor. Como ensina Santo Tomás de Aquino, na sua Suma, a verdadeira paz é mais matéria de caridade do que de justiça, pois a função da justiça é remover os obstáculos para a paz. Mas a paz mesma é ato próprio e específico da caridade. E, por fim, a paz se constrói dia a dia na busca da ordem querida por Deus e pode florescer somente quando todos reconhecem as próprias responsabilidades na sua promoção. Trata-se, portanto, de um fruto desarmado e desarmante, para usar a expressão do Papa Leão XIV. Um fruto que carece, como já disse, muito mais do que o simples adubo da palavra. Um fruto que implica a luta pelo desarmamento, pelo fim do mercado de armas, pela denúncia do terrorismo, pelo fim da pena de morte, pelo respeito às soberanias nacionais e aos direitos humanos, sobretudo os direitos das minorias, um fruto que, como qualquer outro, reclama cuidado, dedicação e intencional estratégia de cultivo. O saudoso Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, destacou a necessidade premente de investir nessa arquitetura e no artesanato da paz. Na arquitetura da paz, intervêm as várias instituições da sociedade,
cada uma dentro de sua competência. Já no artesanato, devemos implicarmos nós, pessoalmente. Trata-se de uma artesania que conjuga a integração das diferenças e a mútua colaboração, vencendo toda tentação de homogeneização da sociedade. De acordo com Francisco, os percursos concretos para a paz exigem negociações, mas são, antes de mais nada, transformações artesanais realizadas pelos povos, onde cada pessoa pode ser um fermento eficaz com seu estilo de vida diária. As grandes transformações não são construídas à escrivaninha ou no escritório. Por isso, cada qual desempenha um papel fundamental no único projeto criador para escrever uma nova página da história, uma página cheia de esperança, cheia de paz, cheia de reconciliação. A partir de distintos processos de paz que se desenvolvem em vários lugares do mundo, aprendemos que os caminhos de pacificação, de primazia da razão sobre a vingança, de delicada harmonia entre a política e o direito, não podem prescindir das pessoas implicadas nos processos. Não basta o desenho de quadros normativos e acordos institucionais entre grupos políticos ou econômicos de boa vontade. Além disso, é sempre enriquecedor incorporar nos nossos processos de paz a experiência de setores que em muitas ocasiões foram deixados de lado, para que sejam precisamente as comunidades a revestir os processos de memória coletiva. Mas isso não fecha a tarefa. A construção da paz é uma tarefa que não dá tréguas e exige o compromisso de todos. E de maneira especial das religiões. Cada um, a partir de seu vocabulário e da sua mistagogia, tem a tarefa de cultivar esse dom, que é valor e dever, cuidando sempre para que sua promoção ultrapasse as meras palavras e não conduza ao equívoco de confundir pacificidade com passividade diante dos dramas humanos. Cada religião, o cristianismo incluído, tem o dever moral de conservar a paz inquieta, que nas palavras do bispo Pedro Casaldáliga, denuncia a paz dos cemitérios e a paz dos lucros fartos. A paz que luta pela paz. A paz que nos sacode com a urgência do reino e nos invade com o vento do Espírito. A paz das armas rotas na derrota da paz. A paz do pão da fome de justiça. A paz que se faz nossa, sem cercas nem fronteiras, que tanto é shalom como salam, perdão, retorno, abraço. A paz marginal que soletra em Belém e agoniza na cruz e triunfa na Páscoa. Aquela paz inquieta que não nos deixa em paz. Saúde e paz. Com a palavra, Dr. Romero Bittencourt Carvalho. Um bom dia. Um prazer estar aqui com vocês, um prazer atender ao convite do meu professor Roberley, que também foi meu orientador tanto no mestrado quanto no doutorado, então é sempre uma convocatória. É um prazer estar num evento sobre Padre Eustáquio. Assim, eu que sou de Belo Horizonte, talvez seja o epicentro espiritual da cidade, a Igreja Padre Eustáquio. E em visita semana passada, né, falava com o Padre Vinícius, que assim, tem uma experiência na família. Minha avó tinha uma foto do Padre Eustáquio no quarto, né, que ela sempre contava que quando ela estava numa experiência quase morte dela, estava para morrer e viu o Padre Eustáquio falou, não é sua hora ainda não, você volta. E ela voltou, ficou mais uns 30 anos. E ficou com uma foto do Padre Eustáquio na cabeceira da cama para sempre, assim. Então, é parte muito da cultura popular da cidade, assim, e de uma forma muito intensa. E é lindo ver que permanece muito vivo, né? Então, a presença do Padre Eustáquio é realmente uma dádiva na cidade. O professor Roberley me pediu para falar da paz a partir do hinduísmo. E aí tem muita coisa para falar, né? Assim, teria bastante elementos aqui para falar.
O hinduísmo não é uma religião, são várias religiões, então ele por si só já é uma experiência de pluralismo religioso. O que hoje a gente experimenta de pluralismo religioso, de ter convívios com outras tradições religiosas, entendê-las até como autênticas e válidas, o hinduísmo tem isso há milênios, porque você tem ali uma multiplicidade de caminhos, de seitas, de confissões de fé, de interpretações distintas de textos sagrados, e, assim, uma quantidade de material literário absurda. Hoje estima-se que o que a gente chama de literatura védica, que é o que baseia o que a gente chama de hinduísmo, são cerca de 18 mil livros. E o que a gente chama de hinduísmo já é uma invenção mais nossa do que deles. Eles tinham aquilo, eles chamavam a si mesmos como Sanatana Dharma, ou seja, o caminho eterno. Independente da sua conclusão sobre para onde é esse caminho e a quem você deve se dedicar também, porque as conclusões variavam, as hermenêuticas variavam, mas a ideia de unidade existia, tanto é que você não tem, na origem geográfica do que a gente chama de hinduísmo, né, na Índia, você não tem registro de guerras por religião, a não ser quando chegaram os invasores portugueses ou persas, aí começou a ter. Mas antes não tinha. Se convivia muito bem com essas diferenças, se discutia bastante, inclusive tinha vários debates acalorados sobre a hermenêutica dos textos, sobre conceitos, o que é a libertação, para onde vai o samsara. Tudo isso já era muito forte em toda aquela cultura. Então, a gente entende que essa diversidade existia ali, e era, de uma certa forma, englobada no conceito da própria divindade. Ou seja, se Deus é absoluto, essa diversidade é a própria divindade. Se ele é absoluto, ele tem que ser tudo, ele tem que poder abarcar tudo, senão ele é limitado. E ali era tudo menos limitado. Então, vou chegar lá falando primeiro que, dentro de todos os hinos védicos, a palavra Shanti, que quer dizer paz, ela é proeminente. Vários e vários hinos terminam com a invocação Shanti, 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 ou seja, que haja paz, paz, paz. Era uma condição sine qua non do ser humano buscar a paz, porque a ideia é que, em paz, se o ser humano está em paz consigo mesmo, aí sim ele tem capacidade de promover paz. A paz não é um delírio coletivo, ela é uma busca individual que aí sim se faz coletivamente. Então, essa busca do Shanti, Shanti, essa busca da paz, ela é muito sintetizada num binômio que tem também nos textos védicos, que é paz e prosperidade. Ou seja, a gente tem um conceito de prosperidade muito limitado por aqui, né? Como se fosse mais dinheiro, né? Lucro. Mas não, prosperidade era felicidade, era você estar bem, você estar equilibrado. Inclusive, essa ideia de paz e prosperidade, ela era personificada em duas divindades, que é um casal supremo, né? Que é Vishnu, que seria aquele promotor da paz, o que encarna nos universos, em várias dimensões universais, para promover o Dharma, ou seja, para deixar o mundo em paz, na justiça, no equilíbrio, e Lakshmi como a prosperidade, né? Como aquela riqueza, como a família, como a busca individual por um equilíbrio. Então, essa ideia, ela é presente, onipresente, inclusive, nos textos védicos, de que o ser humano ele precisa estar numa vida organizada para que ele tenha paz. Ele faz aquela organização com rituais, ou rituais tanto religiosos quanto sociais, mas de uma ideia que isso ordene a sua vida para que então você tenha uma paz interior e aí sim possa promover a paz coletiva. Um dos livros mais importantes de todo o hinduísmo, que é a Bhagavad Gita, ele é muito curioso nesse sentido, porque você vai ter ali todo um discurso sobre paz, mas na iminência de uma guerra. Um discurso de paz em que a divindade no texto fala para o guerreiro, você tem que lutar. Você tem que lutar. Ele induz o guerreiro a lutar e vai falar de paz. Por que isso? Porque a Bhagavad Gita ela vai falar também essencialmente de uma guerra que é interna, que é uma guerra contra os nossos inimigos interiores, para que aí essa paz seja uma paz interior, para que aí sim ela possa promover uma paz
exterior. E ela começa com um conceito que a Bhagavad Gita define como a fórmula da paz, que é o conceito de alma e corpo. A Bhagavad Gita vai definir que todos somos almas, que estamos num corpo. E todas as diferenças que a gente tem em relação ao nosso corpo, aos nossos corpos, são diferenças passageiras. Elas não são o nosso verdadeiro eu. O nosso verdadeiro eu é pleno de conhecimento, pleno de amor e eterno. Mas estamos numa estrutura temporária e aparentemente diferente. E por conta do nosso nascimento, a gente tem diferença de pele, de gênero, de religiões, de nacionalidade, mas todas essas diferenças que a gente tem, elas são ilusórias, porque todos somos Satitananda, né? Plenos de conhecimento, de amor e eternos. Então, buscar o conhecimento profundo de que somos almas e viver nesse ideal transcendentalista, a Bhagavad Gita define que é a fórmula da paz, que todo o resto é transitório. E a gente se apega demais nessa transitoriedade, busca exacerba demais essas nossas diferenças e esquece o verdadeiro propósito da vida, que é entender, na verdade, esta nossa unidade. E aqui a gente chega numa questão muito importante dentro de todo o hinduísmo, que é o conceito de conhecimento versus ignorância, esse embate, porque esse é um embate central hindu, de que todos os nossos problemas são causados pela nossa ignorância, pela nossa inveja, né? A ignorância da gente achar que a gente é o controlador, que a gente tem que ter as coisas, que a gente merece, que a gente tem controle sobre os outros, tem controle sobre si mesmo, que a gente sequer tem. A gente não controla nem a hora que a gente está com fome, nem a hora que a gente tem que ir no banheiro, mas mesmo assim a gente continua se achando o controlador supremo. Então eles falam que essa é a grande ignorância, se ver diferente do outro, se ver diferente do universo, se ver diferente da natureza, se ver diferente da própria divindade. Que esse então é a raiz dos nossos problemas, e buscar o conhecimento da eternidade é a chave para a gente romper esse ciclo de ignorância e aí sim estar em paz consigo mesmo e conseguir se tornar um instrumento de paz, né? A partir de uma introspecção, que é uma coisa que é importante, né? Porque às vezes a gente baseia muito a promoção da paz numa questão externa, mas é aquilo, se a gente não estiver em paz consigo mesmo, como que a gente, a partir de vai conseguir criar num macrocosmos algo que não é real dentro do nosso próprio microcosmos, dentro da gente mesmo? Ou seja, a gente tem que estar em paz para poder conseguir fazer alguma coisa para o outro. Então é uma introspecção fundamental para uma espiritualidade coletiva. E nessa ideia de se ver como essa unidade, né? Ou seja, eu, o outro, a natureza, o universo. Um outro conceito fundamental que aparece também na Bhagavad Gita e aparece em grande parte da literatura védica é a não violência. A não violência como um elemento central. Não só a não violência física, mas essa não violência ela é muito mais complexa que isso. É uma não violência verbal, é uma não violência de pensamento, né? Alguns mestres vão falar isso. Tudo começa no pensamento. Primeiro você pensa na violência, depois você verbaliza a violência, depois você comete uma violência, depois essa violência se torna algo cotidiano, depois ela se torna toda uma cultura. E aí você vai justificar ela numa cultura. Então, ou seja, é uma não violência que vai chegar até o pensamento. Então, como romper uma não violência tão sutil assim? Por isso que eles vão, mais uma vez, falar da introspecção, da importância da meditação, de criar uma ideia profunda, uma realização espiritual mesmo, de que nós não somos esses corpos e nós não temos essas diferenças que a gente parece que tem. Nós não temos, nós teríamos que nos olhar como iguais, não só entre os seres humanos, mas também numa ecoespiritualidade, colocando isso para a natureza, também para tudo que nos cerca. E aí sim a gente conseguir ter essa espiritualidade comunitária, né? Que ela é além desse lugar individual que às vezes a meditação traz para a gente. Porque esse é um outro elemento, né? A religião, a experiência de fé, a experiência individual, ela tem ficado cada vez mais assim, individual. É a minha fé, a minha convicção.
E a gente perde um elemento coletivo da espiritualidade que é essencial, é fundamental. É fundamental. Sem a experiência do outro, a minha pode ser só um delírio. Né? Então, essa experiência do outro é fundamental para eu viver a minha experiência. E essa experiência hoje no mundo, ela é plurirreligiosa, ela é multirreligiosa. Né? É enxergar a divindade com os olhos do outro, é ver como o outro enxerga a sua prática de fé, a sua convicção sobre o universo, sobre a matéria, sobre a natureza, sobre o espírito, sobre o amor. É fundamental. E isso sim que constrói a nossa identidade. E, na verdade, dentro do hinduísmo, isso é um caminho vivo, porque, como eu falei, tem várias religiões, várias tradições coexistindo. Essas questões são criadas e recriadas continuamente, porque é muito, muito fluido. Né? E aqui a gente vê aquilo que eu comecei falando, de que a divindade, sendo absoluta, ela tem que ser capaz de ser tudo. Né? Ela não pode ter limite. Então, nesse sentido, a imensa quantidade de religiões, de formas como a divindade se mostra para tantos povos, em tantos momentos da história da humanidade, é, na realidade, a prova mais viva e concreta desse lado absoluto da divindade. Ou seja, como ela não está limitada a um povo, a uma cultura, a uma língua, a uma revelação, a uma forma de ser compreendida. Não somos nós que podemos delimitar como ela é, como ela tem que ser, como ela pode ser. Não é a teologia que vai fazer isso. A gente vai tentar aqui compreender essa dimensão gigantesca, mas a pluralidade é que vai ser a demonstração final desse lado absoluto da divindade. Então, na tradição hindu, né, o pessoal fala, mas Deus não pode ser mulher. Se não puder, não pode ser Deus. Deus não pode ser pessoa. Se não puder, não pode ser Deus. Deus não pode se mostrar para outros povos. Se não puder, não pode ser Deus. Porque Ele tem que poder. Senão, que Deus é esse? Ruim de marketing, né? Só se revelou em um momento histórico, né? Não só falar uma língua na vida. Não. Deus é a fonte de tudo. Essa é a ideia absoluta, né? A verdade absoluta, se existe, ela tem que ser capaz de abraçar a todas as verdades relativas. Senão é uma verdade relativa a um tempo histórico, a um povo específico, a uma comunidade de fé específica. Ela não pode se pretender ser a divindade absoluta. Então, essa fonte da diversidade tem que ser a própria divindade. E essa diversidade que nos atinge, porque é lógico que é desafiador viver com a diversidade. É lógico que é muito mais cômodo viver com todo mundo na mesma fé, nas mesmas convicções, com as mesmas visões políticas, sociais, religiosas, etc. Mas essa diversidade, exercer a tolerância e o amor para viver em comunidade nesta diversidade, isso é a grande prova de que há algo superior e absoluto, né? De que há algo acima da gente, de que há algo que abarca tudo isso. E aqui é uma proposição, o hinduísmo, como eu falei, é muito diverso, mas ele tem a sua linha do amor, a sua linha de devoção, que vai, inclusive, se distinguir de outras linhas que buscam meditação, ascetismo, né, para você buscar a libertação do ciclo de nascimentos e mortes. Mas nas linhas de amor, eles nem querem a libertação, não. Porque o amor é a meta do amor, o amor é o fim em si mesmo. Ou seja, o amor já é a libertação. A libertação é um subproduto do amor, insignificante. Você vai ter também a libertação do ciclo de nascimento, mas você tem amor, olha que incrível. E aí o amor, ele vai surgir como essa meta última de uma vivência mística, totalizante dessa divindade que é absoluta, que é plural. De você ver a divindade não só no que a gente define como sagrado, na igreja, no altar, no livro, mas no cotidiano,
né? Vai ser esse sagrado que está em nossa vida o tempo todo, que faz da nossa realidade cotidiana algo sagrado, algo espiritual. Em que você não consegue ter uma experiência que não seja uma experiência sagrada. O acordar é sagrado, dormir é sagrado, o relacionar-se no trabalho, na família, com o esposo, com a esposa, com o filho, com o patrão, tudo isso se torna sagrado. É uma experiência totalizante. Nesse sentido, uma experiência mística com a divindade. Seja a divindade o que for, porque a divindade vai englobar todo esse elemento. Então, toda a experiência de vida da pessoa se torna algo mística, né? Algo sagrado, algo amoroso, uma vivência amorosa de fato. E essa é, assim, dentro de algumas tradições do hinduísmo, a tradição de devoção, sobretudo, assim, o máximo, né? O cume da experiência de paz. Que ela está tão emanando esse estado que ela consegue ter uma experiência assim, não conseguir ver nada distinto da própria divindade. Né? Aquela coisa, você pode me mostrar onde está Deus? Não, eu não posso te mostrar onde Ele não está. Ele está em todo lugar, em todas as questões, em todas as relações. E aí não há distinção nenhuma, nem sequer entre as próprias religiões. Né? Tem um mestre nosso que eu cito, né, que é Bhaktivinoda Thakur, que eu até estudei um pouco ele sobre diálogo interreligioso, porque ele fala muitas questões do diálogo interreligioso no século XIX ainda. Né? É bem à frente. E ele fala isso, né? Essas distinções de religiões, isso é quando a gente ainda está no estágio neófito, que a gente ainda não consegue ver a coisa como ela realmente é. Mas depois que você vê, aí essas diferenças são só culturais, é de linguagem, mas se o amor é a meta última, todo o resto pode ser ajustado. Se não é também, vamos trabalhar para que seja. Ele fala assim. Mas todo o resto a gente pode discutir depois. Né? Porque o mais importante é que você já vive nessa experiência totalizante com a divindade. Então não tem mais como você não ser um instrumento da paz divina. Não é mais possível você não ser um promotor da paz. Isso vai ser a sua natureza intrínseca, ontológica. Não tem mais como fugir disso. Certo? Muito obrigado. Agradeço a todas as falas, pelas reflexões. Nós iniciaremos aqui com uma questão que eu tenho para os 3 convidados, mas que eu acho que de alguma maneira vocês já responderam durante a palestra, então vocês podem falar só para aprofundar ou algo que vocês queiram dizer a mais sobre isso. O diálogo interreligioso muitas vezes nasce do reconhecimento da diversidade. Como a sua tradição vê a importância de conviver com outras expressões de fé? Eu vou solicitar primeiro que a plateia, se tiver alguma pergunta, possa falar o seu nome e a quem dirige a pergunta, né, ou se é para os 3 convidados, e depois vocês podem responder. Ok? Posso falar uma coisa? Claro. Não, antes, enquanto o pessoal já está indo embora, é importante aqui o livro da professora Cláudia Alexandre, Exu Mulher e o Matriarcado Nagô, sobre masculinização, demonização e tensões de gênero na formação dos candomblés, que é um livro premiado, Prêmio Jabuti, só que ela não tem esse livro aqui para vender. Então vocês vão ter que entrar no site aqui, ó, editoraaruanda.com.br e adquirir um livro da professora Cláudia Alexandre. Obrigada, professor. Deixa eu só dizer que não foi combinado. Obrigada, viu, professor? Bom dia a todos. Saúde a mesa que aqui está composta. A professora Cláudia falou sobre a revogação do Papa Francisco em 2023, né? E, por incrível que pareça, aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, há 100 anos atrás, em 1923, Dom Cabral proibiu a entrada dos congados reinados dentro das igrejas.
e Dom Valmor fez a revogação em 2023, criando a primeira capelania de reinados e congadeiros no âmbito dentro da igreja, né? E o primeiro capelão, não sei se na Arquidiocese de São Salvador tem, mas aqui é a primeira. Na Diocese de Araçuaí, eu acho também que tem essa demonstração de fé com a festa do Rosário. E na Arquidiocese de Belo Horizonte, temos 308 paróquias por aí, 143 possui grupos de congados. Então, eu acho que essa promoção que a Arquidiocese de Belo Horizonte faz com essa criação da capelania, reinados, é visando mais a cultura própria e a história que é encarnada na Arquidiocese de Belo Horizonte, não só feita por mãos, vamos dizer, brancas, mas também feita de lutas e suor da escravidão dos membros que ainda resistem e têm ainda. No território da Arquidiocese de Belo Horizonte temos vários quilombos, quilombo dos Arturos, ali em Contagem, quilombo do Justinópolis e Ribeirão das Neves, quilombo dos Pinhões e Santa Luzia, e entre outros. Então, a pergunta que eu faço, e também é uma curiosidade na Arquidiocese de Belo Horizonte, a primeira missa conga no Brasil foi em 1985, no Mineirinho. Um grupo de padres reuniu e se fez essa demonstração. Agora a pergunta vai para a professora Cláudia e o Frei Felipe, que eu sei também que na paróquia dele, ali no Barreiro, possui também a demonstração de congados, na minha de origem também tem. Como que a professora Cláudia e o Frei Felipe vê essa demonstração dentro das nossas igrejas nos tempos atuais e como está a relação entre a igreja e essas matrizes nos tempos atuais? Eu sei que tem ainda a questão de diálogo, mas não tem ainda a falta da concretude. Vive somente do papel. Vamos fazer em blocos? Vamos fazer em bloco? A cada 3 perguntas? Hey, good morning. I'm Brian from Japan. I just would like to ask, what is the influence of Hinduism to the cultural reality of India? That there is a caste system, and what is the mindset influence of Hinduism to the people of India, and how this Hinduism changes the way they look at this cultural reality. Thank you. Interpretação, ok? A pergunta é do padre que vem do Japão e ele pergunta sobre a influência do hinduísmo na realidade cultural da Índia. Qual seria a influência do hinduísmo e como isso modifica a forma como a realidade é vista nessa realidade cultural, multicultural? Você vai fazer uma pergunta? Nós estamos conversando aqui. Na verdade, já tem 3, né? Tem a da Virgínia, tem a do nosso irmão e a do padre do Japão agora. Vamos fazer esse bloco e depois a gente continua. Combinado. Professora. Eu não ouvi o nome do senhor. Williams. Desculpa, primeiro é a sua resposta. A resposta da Virgínia. A Virgínia fez uma pergunta única para a mesa. Eu vou responder, daí, depois que cada um responder, eu respondo o senhor. Ela pergunta sobre como as religiões afro-brasileiras têm se relacionado com outras expressões de fé, na perspectiva do que nós vamos falar de diálogo interreligioso. Como eu apresentei aqui na minha fala, as religiões afro-brasileiras elas passam por um processo histórico.
E nós, dentro desse campo, e aí agora eu vou responder como religiosa, dentro desse campo, nós sofremos um processo de luta e resistência pela nossa cultura e pela defesa das nossas tradições, onde nada se separa. É muito difícil, por isso que a minha fala foi baseada no racismo religioso, na relação entre as pessoas, porque a perspectiva negro-africana é de que nada se separa. Nós vamos falar de uma dinâmica de complementariedade e de inseparabilidade das coisas. Tudo está relacionado na natureza. Homens, mulheres, crianças, deuses, animais, plantas, tudo na natureza, como disse o professor Romero, é sagrado. Então, é muito difícil a gente enfrentar um sistema em que os nossos antepassados foram escravizados, que os nossos antepassados, para constituir esses sistemas de crenças, tiveram que reconstituir a família a partir de redes de sociabilidade, precisaram enfrentar um processo de desumanidade, e tudo o que fez com que esse povo resistisse foi a fé no culto aos ancestrais. Cada culto africano reverenciava o que ficou para trás, aniquilado e despedaçado pelo sistema escravista. É muito difícil a gente falar de religião sem a gente pensar que, para que a gente tivesse paz, nós tivemos que nos ajuntar. E para que se tivesse paz, para sobreviver e resistir, nós precisávamos do olhar humanizante do outro, da permissão do outro para nos tornarmos humanos. Então, quando nós vamos falar em diálogo interreligioso, está dentro dessa dinâmica de inseparabilidade e complementariedade de pessoas e de seres. Nunca dentro dos terreiros é falado sobre a presença do que, para nós, se tornou um elemento que nos desumanizou muito, que é o diabo, né? A perspectiva do diabo, a perspectiva do pecado, não está na fala, no discurso dos sacerdotes de terreiro. Os sacerdotes no terreiro, o discurso está diretamente ao culto à natureza e à ancestralidade. Por que se fazem oferendas? Por que se cantam? Por que se dançam? Porque foram formas que fizeram com que o negro, dentro do sistema escravista, se libertasse, transmitisse códigos que o colonizador e o escravizador não pudesse ler. Quando a gente vai falar como está a relação, como é que estão as campanhas para o diálogo interreligioso, há também uma questão que aumenta demais, que é esse discurso de ódio baseado nesse racismo que é estrutural, para ganhar outros mercados em nome da prosperidade e do poder. O diálogo interreligioso ele é a tradução de que nós, historicamente, temos buscado ser vistos como elementos que têm direito à vida também. E a vida a partir de uma perspectiva que está muito diferente de outras denominações. O professor Romero, quando ele fala sobre as denominações hindus, né, como o hinduísmo ele é plural, ele se assemelha muito a essa tradição negro-africana. Por quê? Porque a natureza ela é evocada e ela é celebrada o tempo inteiro. Então, tradições que celebram a ancestralidade a partir da natureza, onde a natureza é sagrada, tem que ser reverenciada, tem que ser compartilhada, elas se assemelham muito. Então, é por isso que povos originários têm práticas que se assemelham às tradições negras, assim como povos hindus, né? A gente vê várias tradições que têm muitas práticas similares. E o que se assemelha? É a forma e a perspectiva de olhar o mundo. A visão de mundo negro-africana é uma visão de que todos precisam comungar o caminho para chegar em outro lugar. Esse outro lugar seria a continuidade da vida.
a morte também é um dado da vida muito importante para as celebrações e a devoção do povo das tradições de matrizes africanas, porque a morte é só uma fase que te faz passar para um outro lugar, para a continuidade. E essa continuidade, cada vez que você reverencia a sua ancestralidade, cada vez que você evoca os que foram, significa que esses estão vivendo ainda do outro lado e que a morte como fim não vão alcançá-los. Então, quando a gente pensa em outra perspectiva, a gente busca esses diálogos, a gente tem feito campanhas pela paz cada vez mais, porque eu trouxe aqui quanto essas religiões das tradições de matrizes africanas têm cada vez mais sido atacadas pelo segmento neopentecostal, em especial. Isso não é uma denúncia vazia, isso está nos dados. Hoje, todos os dados sobre racismo religioso vão apontar que as maiores vítimas do racismo religioso, da violência religiosa, são as tradições de matrizes africanas, e essa violência vem de um grupo específico. Isso já está mais do que reconhecido. Então, como é que está o diálogo, inclusive com essas expressões de onde geram mais violência? É uma busca de diálogo, porém a gente vê que esse racismo, esses ataques, eles estão avançando, né? Eles já não podem mais ser ditos que saem de uma ideologia religiosa. Eles já estão com outros objetivos. Haja visto a participação de grupos de crimes organizados nessa disputa de poder em nome da religião. Então, a gente precisa ficar atento, né, que não é religião, a gente já está falando de crime mesmo. Então, a gente precisa avançar nisso. Então, o diálogo interreligioso, ele passa, principalmente, sempre que me fazem essa pergunta, eu falo, ele passa pela indignação de outras religiões sobre o que está acontecendo com as religiões afro-brasileiras. Então, no momento em que a gente tiver vários outros segmentos, eu disse que hoje a gente tem um campo religioso mais diverso do mundo aqui no Brasil, e a gente, enquanto religiões afro-brasileiras, a gente não vê esse levante de outras religiões adequadamente. O diálogo interreligioso ele existe. Hoje estamos aqui compartilhando nossa visão em relação à fé, em relação à paz, em relação à saúde, mas ainda o que a gente espera é que esse diálogo ele flua, né, ele floresça, no sentido de que hajam campanhas de outras religiões em relação aos ataques que as religiões afro-brasileiras têm recebido no Brasil. A senhora pode responder também ao William, aí depois já pode responder. Ele dirigiu a pergunta a vocês. O Williams ele falou sobre essa relação, né, a relação direta entre o catolicismo, as práticas católicas e as práticas culturais afro-brasileiras. É muito interessante, Williams, porque essa relação da Igreja Católica com as expressões negras, elas não começam no Brasil, elas começam desde o momento em que os exploradores vão à África e iniciam a escravização negra. Isso começa na África Central, com o grupo Banto, que é o primeiro grupo que é trazido escravizado para o Brasil. A Igreja Católica ela fazia parte das missões que iam junto com os exploradores na invasão de África, e eles se conhecem a partir dessas primeiras. Os primeiros contatos acontecem a partir daí. E é tão interessante que, quando você vai falar do rei da Congada, dos congados, a gente tem os moçambiques, a gente tem o jongo também aqui em Minas Gerais, e a gente vai ver que nessas práticas e nessas expressões a gente vai encontrar um fenômeno que é bem discutido na ciência da religião, inclusive, que é o sincretismo. Esse sincretismo ele faz com que o povo negro, com a sua cultura perene, apesar da violência e da imposição naquele momento para se fazer o batismo, para se
se trocar a cultura daqueles povos, o povo negro influenciou muito essa relação com a perenidade que a gente vai falar, sobre essa visão de complementariedade da cultura, da forma de vida. E esses negros, eles passam a assimilar essa cultura católica nessas expressões. Hoje a gente vai ter muitos grupos afros dentro de muitas igrejas católicas, de muitos grupos. Em São Paulo existe, aí eu acho que aqui também, as pastorais afros. As pastorais afros, elas vão manter o que você vai perceber com a presença das congadas, das missas afros dentro das igrejas. O que eu comecei falando sobre como começa a acontecer essa relação começa a acontecer numa dinâmica de violência, né, de conversão e imposição, mas a partir da chegada no Brasil e da forma em que o negro começa a resistir, fazer a relação com a igreja, é possível você ver a permanência dessa fé através da troca dessa cultura. As congadas elas estavam muito presentes nas primeiras procissões. Então, o que a gente vai ver hoje, quando você fala, olha, como é que a gente vai ver essa demonstração aceita em alguns grupos e rejeitada ainda em outros? A gente vai ver que aqui em Minas a gente vai ter muito presente essa relação afrocatólica e a gente vai ver que a rejeição de algumas unidades, eu não sei os termos corretos quando a gente fala que alguns grupos, algumas unidades, algumas igrejas ainda rejeitam essa relação. Mas aonde a gente vê essa relação permanente, a gente vai ver o que eu falei sobre o Leão XIII, né? O reconhecimento da riqueza, da influência e das trocas que aconteceram entre negros e a Igreja Católica. Essa relação estreita entre o catolicismo e as tradições negras, a gente chama de tradições afrocatólicas muito, muito importantes e muito presentes, e características dessa relação negra que está formada especialmente no Sudeste, em Minas Gerais. Eu acho que é isso, são dados que simplesmente para que você saiba que essa relação, quando ela é aceita, ela está aceita dentro dessa dinâmica, em que a gente pode reconhecer que um grupo influenciou o outro. Quando ela está rejeitada, é quando a gente precisa dessa campanha do diálogo interreligioso, porque, infelizmente, está havendo um racismo em relação a essa cultura. Bom, com relação à pergunta da Virgínia, né, acho que o grande empenho da Igreja Católica no diálogo interreligioso se dá naquilo que eu nomeei como a arquitetura da paz, né? Existem na história da Igreja encontros famosos, como o Encontro de Assis, promovido por São João Paulo II, e recentemente encontros e movimentos iniciados, né, pelo Papa Francisco. Então, acho que o diálogo interreligioso, na perspectiva católica, se constitui muito nessa linha, né, na dimensão da arquitetura da paz. Mas eu costumo dizer assim, a Igreja Católica é a instituição, ok? Mas, no fundo mesmo, as coisas acontecem na base. E aí eu acho que as comunidades reais nos provam que ou se faz o diálogo interreligioso ou não tem. E aí eu estou falando muito a partir da minha experiência lá no Vale do Jequitinhonha, né? Que é a experiência, estou mais afetado assim por ter sido o mais recente. Às vezes é isso, os documentos, as orientações vão num rumo, mas a prática mesmo, no dia a dia, dupla pertença, iniciativas de solidariedade, essas coisas acontecem no dia a dia, no chão da vida, sabe? E muito acontecem a partir mesmo da experiência de fé, né? Eu me envolvo para ajudar, eu socorro, porque eu acredito em Deus,
porque Deus é Pai de todos e todos queremos a mesma coisa, todo mundo quer isso, é o amor que é a medida do amor, sabe? Então, eu penso que o diálogo interreligioso tem um campo de isso, né, dos conceitos, da teoria, mas é na base que a coisa funciona. E aí eu aproveito para responder ao William. William, eu de fato estava, né, trabalhando numa paróquia do Barreiro e muito tristemente, depois que voltei para o Barreiro, encontrei uma paróquia extremamente armada, vamos dizer assim, né, com esse tipo de iniciativa ou com a abertura para essas expressões afrocatólicas, né, como a professora disse. Infelizmente, mesmo aqui em Belo Horizonte, tem crescido dentro da Igreja Católica uma veia, e eu espero com isso não ofender ninguém, viu, minha gente, mas eu tenho que dizer o nome verdadeiro, uma veia bolsonarista, católico-bolsonarista, que está sendo... Bom, e a paróquia do Barreiro não ficou isenta disso, sabe? Então, hoje nós temos a festa de Nossa Senhora do Rosário, mas isso se limita a uma celebração num horário específico, fora do horário de missa comunitária, porque a gente não pode criar indisposições com esse grupo aliado com a extrema-direita. O que eu acho uma pena, porque a história do Barreiro, e sobretudo daquela paróquia, se constrói e se forja também a partir dessas contribuições, né, e dessa identidade. Mas me consola a experiência que eu vivi no Vale, o padre Paulo está aqui, não deixa mentir, que é outra coisa, é completamente diferente. Eu estava como pároco em Chapada do Norte, uma cidade de 15 mil habitantes, que é considerada a cidade quilombola do Vale. Então, 97% da população é negra. E aí, assim, o Congado, a Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, é aquilo que marca a identidade da paróquia. Quando nós chegamos, a primeira coisa que a gente se deu conta é que não tem como fazer evangelização, ação pastoral, se a gente não partir dessa experiência. E aí o Congado e a Irmandade foram as grandes forças da evangelização que a gente encontrou, para entrar nas comunidades quilombolas, para entrar nos pequenos grupos. E aí é isso, o Congado e a Irmandade se tornam integrantes do corpo pastoral, não são uma coisa, né, separada, fora, um adereço quase que folclórico. Não, aquilo compõe a identidade do povo e, logicamente, compõe a experiência religiosa e a identidade também católica lá da comunidade. Obrigada. Professor Romero. Doutor Romero. Primeiro a sua pergunta, né? A abertura dialogal no hinduísmo é muito grande, até porque é uma religião já de múltiplas facetas, né? E sempre foi assim. Então, ela é uma necessidade. Acho que quando é uma necessidade social que haja o diálogo, você é basicamente obrigado a fazer, porque não há outra alternativa. A gente vê que esse diálogo, o que o Frei falou é muito interessante, que no chão da vida o diálogo acontece. As pessoas estão dialogando. Ou seja, a gente não pode haver um estímulo de cima para baixo para que elas não dialoguem. Se não há isso, se o estímulo ainda for para que ela dialogue, o diálogo vai ser muito mais fluido. Porque é natural isso acontecer. A gente já dialoga diferenças o tempo inteiro. A questão é a gente entender que o diálogo não pode querer converter o outro, querer impor uma verdade sobre o outro. O diálogo tem que querer aprender o que é o outro, o que é a verdade para o outro, o que faz sentido para ele, o que na experiência dele eu posso agregar na minha experiência, pode me ajudar na minha experiência de fé. Aí o diálogo acontece de uma forma muito mais interessante. Eu, pessoalmente, acredito tanto no diálogo interreligioso que estou, né, inclusive pesquisando sobre isso esses últimos anos da minha vida, vendo como uma necessidade. Não é mais uma coisa que a gente deveria discutir se é importante ou não. É absolutamente urgente, necessário, e não há outra maneira. Não há outra maneira. Esse diálogo ele tem que vir
das religiões. A gente tem que entender o tamanho que a experiência religiosa ainda tem no mundo. Nós vivemos sob narrativas teológicas. Em todos os lugares do planeta, as nossas narrativas são teológicas. Elas podem até ser disfarçadas de uma questão política, social, mas são formatadas como são formatadas as narrativas teológicas. Então a gente só consegue libertar a partir da teologia. Não há outra maneira mais para mim. Eu não vejo isso como possível. E quando ele cita a extrema-direita e toda essa experiência que a gente vive no Brasil e em vários lugares do mundo, fica mais claro que é uma coisa urgente. Para você desarmar, você vai ter que entender como isso se arma, como isso se faz, como isso acontece no cotidiano das pessoas, como isso faz a realidade das pessoas ser algo, para ela, palpável. Para aí a gente, então, poder falar de diálogo interreligioso, que no Brasil é uma coisa que, assim, sempre aconteceu, mas não me lembro mesmo de pelo menos nos últimos anos, de uma realidade tão agressiva de perseguição religiosa, como nas perseguições das religiões afro-brasileiras, como a gente tem vivido no Brasil, em que atinge tantos setores sociais. Assim. É algo que, de fato, a professora Cláudia Alexandre tem total razão, que isso tem que ser uma pauta urgente para a gente poder discutir e tomar ações práticas. Agora, em relação à pergunta do nosso companheiro do Japão, eu falo em português mesmo, né? Pode. Pode, que aí eles traduzem. Tá. Thank you so much for your question. I will speak in Portuguese. They will translate for you. O hinduísmo na Índia, assim, a gente tem que entender isso. Nós aqui no Ocidente, a gente separou a religião das coisas. A gente compartimentou a nossa vida. Então, a religião é uma casinha, profissão é outra casinha, família é outra casinha. Esquece essas casinhas lá. O hinduísmo é uma estrutura social que inclui a religião. A religião está incluída ali, mas ele é uma estrutura social. É como você vive. E só porque ele é isso, é que ele não acabou. Porque fizeram de tudo para acabar. Os portugueses tentaram acabar. Os muçulmanos tentaram acabar. Depois os ingleses tentaram acabar e tentaram fortemente acabar. Havia um projeto vitoriano de acabar. E não acabou por isso. Porque é uma estrutura social muito mais complexa do que um sistema religioso. Os ritos, os mitos, são parte da vida cotidiana. Eles vivem nos mitos. Os ritos são parte cotidiana ali de tudo. Acordou, foi trabalhar, tudo envolve isso. Então é uma estrutura social tão intrínseca àquela população que é difícil de acabar. E, como eu falei, a Índia ela é um lugar de pluralismo religioso. 83% da população hoje se declara hindu. Como eu falei, não quer dizer muito, porque você tem pelo menos 4 grandes religiões dentro do hinduísmo, né? Vaishnavismo, Shaktismo, Shaivismo e Smartismo. Dentro dessas 4 aqui, você tem monoteísmo, enoteísmo, politeísmo, panteísmo, monismo, uma série de concepções teológicas diferentes, confissões de fé totalmente diferentes, rituais absolutamente distintos, totalmente distintos. E além disso, ainda tem outras linhas que eles chamam de neo-hinduísmo, que aí é mais um movimento político que surge no final do século XIX, mas ainda muito presente, né, de uma busca por uma identidade nacional do país para combater inimigos em comum. No século XIX, os ingleses. Hoje, talvez outros. Mas eles tinham essa unidade. Essa unidade do hinduísmo que vem surgir no século XIX é o que pauta hoje a política indiana, inclusive. Né? Tem essa ideia do nacionalismo hindu, ele é muito mais uma questão política do que religiosa. Mas, além disso, você vai ter na própria Índia sikhismo, budismo também surge na Índia, jainismo surge na Índia. Você tem a maior população muçulmana do mundo, está na Índia e na Indonésia. Né? Ou seja, a minoria muçulmana da Índia é a população do Brasil na Índia. Né? Você ainda tem também uma minoria de cristãos, de zoroastristas. Então, assim, é uma sociedade muito complexa da gente tentar entender. Eu acho que a gente precisa, agora falando de Brasil, a gente precisa entender, porque os movimentos de aproximação de Brasil e Índia estão cada vez mais intensos, né? Os BRICS, etc. E é fundamental para a gente poder relacionar com eles no futuro, porque a Índia é a China de amanhã. Isso aí todo mundo já fala, todos os economistas já apontam para isso, todos os analistas políticos apontam para isso, e que vai ser essencial a gente ter
tentar entender para onde vai isso aí. E entender que é uma sociedade muito complexa. E que tem essa questão da convivência e da prática religiosa como algo intrínseco do cotidiano, algo assim muito proeminente. Certo? Podemos para mais uma pergunta? Temos tempo ainda? Não temos, infelizmente. Infelizmente. Nós vamos ter que encerrar. Já é meio-dia. Lamentamos, eu sei que o assunto está ótimo. Poderíamos ficar aqui, como a professora falou, a professora Soraya falou ontem, o dia inteiro, mas infelizmente não podemos. A gente precisa se encaminhar, infelizmente, para o fim desse simpósio. Chegando ao final desta mesa, eu quero retomar a figura do Padre Eustáquio. Ele, sendo estrangeiro, encontrou em nosso país diferenças culturais, sociais e religiosas. Ainda assim, dedicou a sua vida aos outros com uma entrega tão profunda que deixou um legado inspirador. Seu lema, saúde e paz, traz apenas 2 palavras, mas com um significado tão importante que podem ser a chave para preservarmos a diversidade no mundo e, ao mesmo tempo, construir relações mais pacíficas. Talvez parte da solução para os conflitos que enfrentamos esteja justamente em aprender a aceitar as diferenças. É na diferença que encontramos a beleza do contato com o outro. É na diferença que crescemos e nos tornamos seres humanos melhores. Em nome da organização, agradeço imensamente aos convidados por suas falas e reflexões e também, claro, pela presença e participação. Eu pedi licença para explicar porque eu falei saúde, paz, axé. Axé é uma expressão que vem dos terreiros das religiões afro-brasileiras, que significa tudo de melhor que você possa desejar para outra pessoa. Então, quando nós, das religiões afro-brasileiras, nos terreiros, nós desejamos axé, nós estamos desejando tudo de bom. E, para mim, foi muito interessante ver que saúde e paz também pode ser traduzido como axé. Então, é por isso que eu desejo a todos axé. Obrigada. Encerramos, assim, esta mesa redonda e passamos à solenidade de encerramento desse simpósio. Obrigada.